não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, é só nessa esfera da possibilidade universal e da impossibilidade absoluta que nós encontramos uma constância imutável. No resto, você pode encontrar hábitos muito duráveis. Alguns hábitos da natureza podem durar milhões de anos. Mas não quer dizer que não mudem. É gozado que eu tinha lido a mesma coisa muitos anos atrás, quando eu li o livro do Raymond Royer, A Gnose de Princeton. Os gnósticos de Princeton dizem um bocado de bobagem, mas as informações científicas com que eles lidam são bastante precisas. Não precisamos seguir as conclusões que eles tiram. Mas uma das constatações deles era a existência de uma história cósmica. O cosmos tem uma história. Isso quer dizer que ele não é uma coisa constante e imutável. Então, essa expressão hábitos da natureza está lá no livro do Raymond Royer. Eles já haviam constatado. Nós falamos em leis da natureza, mas seria mais prudente falar em hábitos da natureza. Alguns hábitos podem durar milhões de anos e outros podem durar uma década. Por exemplo, os pássaros estão aqui escolhendo seus parceiros pela simetria e de repente eles mudaram de ideia. E não há explicação científica para isso. É claro que a existência desse fenômeno, que é uma espécie de atenuação da reprodutibilidade, a busca de explicações para esse fenômeno seguiu duas linhas. Uma delas seria a própria variabilidade da natureza. Mas eles investiram menos nisso do que na busca de uma explicação interna, quer dizer, algum problema com o próprio método científico. Ou pelo menos algum problema com a prática científica tal como se conhece hoje. Então, nesse sentido, surgiram alguns estudos muito interessantes. Um deles é aquele que mostrou que todas as revistas científicas preferem estudos que confirmam hipóteses antes do que aquelas que contestam hipóteses. Então, ou seja, eles preferem antes o construtivo do que o destrutivo. Só isso aí, é claro, já introduz vamos dizer, um viés tremendo. E o camarada que observou isso também observou uma constância estatística, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não possa mudar completamente. Quer dizer, eles começam a preferir os artigos que contestam teorias. Isso pode acontecer também. Quer dizer, o próprio estudo está envolvido no próprio fenômeno que ele estuda. Quer dizer, provamos aqui que estatisticamente as publicações tenderam até hoje a escolher certos artigos e a repelir outros, mas amanhã eles podem virar tudo de cabeça para baixo. Em suma, eu não acredito que as explicações baseadas apenas nas deficiências do método científico ou nas deficiências da prática científica, como nós conhecemos, sejam suficientes para isso. Por quê? Por exemplo, no caso da simetria, a significação estatística dos dados iniciais é enorme e confirmada em vários estudos sobre assuntos independentes, vai desde os passarinhos até os bebês e até abelhas. Abelhas, moscas, etc, etc.
Então, eu não creio que tenha havido alguma falha nos estudos e nem a intromissão de um viés editorial. Quer dizer, partimos da confiabilidade dos estudos e observamos o quê? Uma mudança dos hábitos da natureza. Veja que a confiança na estabilidade dos processos naturais começou com 100% e foi diminuindo. No tempo de Newton e Galileu, acreditava-se aquilo que Deus escreve a natureza com caracteres matemáticos. Uma vez que você encontrou a constante, aquilo não vai mudar mais. Isso significa que o conjunto das constantes observadas na natureza passou a ser, para gerações e gerações de cientistas e filósofos, a realidade objetiva. Então, a estrutura matemática do cosmos era a verdadeira realidade. O mundo dos fenômenos sensoriais continuava sendo, vamos dizer, fluido e imutável. Então, nós não vivíamos na realidade. Só quem vivia na realidade eram os cientistas que conheciam as constantes matemáticas. Então, viram que a ideia a identificação do mutável com o irreal e do constante com o real se afirmou como um dogma na origem das ciências modernas. Mas pergunto eu, o que tem a ver uma coisa com outra? Pelo fato de que uma coisa muda, ela se torna irreal, por isso, experimente, por exemplo, quando você tem uma dor, a dor não é constante. E você vai dizer que ela se torna irreal por causa disso? Quer dizer, qual é o conceito de realidade que está metido aí? Acontece que as constantes observadas na natureza por esses primeiros cientistas da Idade Moderna receberam, então, um estatuto de realidade divina. Nós podemos conceber o absolutamente imutável e eterno. Mas as leis da natureza foram aí dotadas, foram investidas do caráter de leis divinas. E, portanto, de componentes da própria inteligência de Deus. Ou seja, Newton e Galileu haviam conseguido ler a mente divina e descobriram decretos eternos da providência que estavam em atuação na natureza. Hoje nós simplesmente sabemos que não é assim. O que Newton e outros descobriram foram apenas hábitos da natureza, ou seja, hábitos bastante duráveis, mas limitados, que, vamos dizer, você observa que estão em vigor em certos campos da natureza durante algum tempo. Para que, se você sair um pouco, ir para uma escala um pouco maior ou um pouco menor, as coisas já não são assim. E até numa escala microscópica as coisas podem funcionar com uma imprevisibilidade absolutamente alucinante e até de maneiras contraditórias, como observou depois a mecânica quântica. Então, o que aconteceu na entrada da Idade Moderna foi uma divinização, tá certo? Das constantes naturais, erigidas, então, em leis eternas. Então, à medida que se observa que essas constantes falham ou mudam, o que acontece? As pessoas perdem confiança no método científico, e então entram num estado de espírito absolutamente desesperador e criam então o pós-moderno, o desconstrucionismo, etc., etc., onde você não tem mais a que se ater, onde não há mais uma realidade. Quer dizer, a realidade dos sentidos já foi desmentida porque eles são mutáveis. Agora as leis da natureza também são mutáveis, então, aquele negócio do Milor Fernandes, Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Mas é evidente que esse estado de espírito desesperado, de ceticismo, que invade, então, os críticos modernos da ciência moderna,
ele tem como base justamente a confiança cega que foi atribuída ao método científico-matemático na entrada da modernidade. Para quem estudou bastante Aristóteles, nessas variações todas, esses imprevistos todos, na verdade não são tão imprevistos assim, a gente já sabia que era assim. Aristóteles dizia simplesmente não é possível que a natureza obedeça sempre constantes matemáticas. Ela pode obedecer de vez em quando, mas não é garantido. Acontece que quando, na entrada da modernidade, se descobriu que a astronomia de Aristóteles tinha alguns defeitos, entre aspas, eles jogaram fora a física de Aristóteles inteira, o que foi uma burrada, porque a física de Aristóteles não era uma física, era uma metodologia geral das ciências, e pior, é a melhor que já se criou, e inclusive foi curioso que na celebração que se fez de 1500 anos de Aristóteles na Unesco, eu não lembro exatamente que ano foi, eles publicaram as atas, um negócio grosso assim, havia ali uma descoberta unânime, que dizia, olha, essa física não é uma física, ela é uma metodologia geral das ciências, e é assim que tem que ser lida, e se você lê apenas como uma física, você não vai entender. Isso quer dizer que, mesmo que os detalhes físicos estejam errados, tá certo? O corpo da teoria continua. E a objeção de Aristóteles ao método matemático vem a ser confirmada pelo próprio método matemático, quando ele descobre coisas como a teoria quântica, a teoria do caos, etc, etc. Ou seja, o velho Aristóteles estava certo, quer dizer, a natureza não obedece necessariamente a essas constantes matemáticas, e mais ainda, ela muda. Ela é, de fato, o reino da mutabilidade. Nem tudo muda na mesma velocidade, o que seria impossível. Se tudo mudasse na mesma velocidade, não haveria mudança alguma, ou pelo menos nós não poderíamos perceber, mesmo porque nós estaríamos mudando no mesmo ritmo das coisas e não perceberíamos nada. Então, se percebemos a mudança, é porque a mudança também muda internamente e você tem vários ritmos ou várias velocidades diferentes nos vários processos. E justamente esta diferença de velocidade é o que nós chamamos de mudança. Então, a definição da natureza como o mundo da mutabilidade, ela é imbatível. Ela está certíssima. E só podemos compreender imutabilidade num reino transcendente da eternidade e do infinito. Tá certo? Como é que essas coisas se tornaram, vamos dizer, invisíveis para tantas e tantas gerações de cientistas e filósofos que agora as redescobrem com enorme surpresa e alguns com um sentimento de terror ou de desencanto? Nós temos que estudar isso no próprio desenvolvimento da técnica lógica, que é uma das condições do método experimental moderno. E aí nós observamos que esse desenvolvimento foi enorme entre os séculos XII e XIV, dentro, quer dizer, do desenvolvimento da escolástica. E este mesmo desenvolvimento provoca certos efeitos que, na época, ninguém poderia ter previsto e que muitos nem mesmo entenderam. Veja aqui, o ensino medieval, ele começa nas catedrais e nos mosteiros, por volta do século XI. No século XII, este ensino, nas escolas chamadas monacais e escolas catedrais, havia chegado a uma perfeição tal que frequentemente levava o apelido de a inveja dos anjos. A característica mais fundamental da educação que ali se dava
era a unidade absoluta entre as disciplinas intelectuais e a vida religiosa. Se vocês lerem o livro do Hugo de São Vítor, Didascalicon, que é, vamos dizer, a expressão escrita mais famosa desse período, e que é, do meu gosto, um dos 10 livros fundamentais da humanidade, vocês verão que para Hugo, nada estava fora da devoção religiosa. Por exemplo, o ensino frequentemente começava, vamos dizer, com a lógica e a matemática e evoluía depois não só para a teologia, mas para as disciplinas práticas, como a engenharia, a navegação, o comércio, etc. Hugo dizia que estas disciplinas, todas elas existem para aliviar a miséria do ser humano. Miséria que ele chegou através da queda. Então, a queda de Adão e Eva havia transformado o ser humano, vamos dizer, num bichinho desamparado. Na verdade, o mais desamparado dos bichos, porque o ser humano ele nasce totalmente indefeso e para ele adquirir o mínimo de conhecimentos necessários para ele poder sobreviver, isso aí passa pelo menos uma década e meia. Quando você observa outros animais, né, você vê, por exemplo, uma leoa, os leõezinhos nascem uma semana depois já estão acompanhando a mãe e aprendendo a caçar, quer dizer, em um mês eles aprendem tudo que é necessário. Né? Outros são mais rápidos ainda. Né? Ao passo que o ser humano não, ele necessita, vamos dizer, de cuidados que nenhuma outra espécie animal necessita. E isto, vamos dizer, mostra a sua condição de miséria. Para aliviar essa miséria é que se criaram os ofícios e as técnicas. Portanto, a prática desses ofícios fazia parte da devoção religiosa. Né? Quer dizer, faz parte do amor ao próximo. E nessa perspectiva eram, então, ensinados. Né? Então, até hoje, a obra do Hugo é uma grande inspiração para nós. Porque você vê, por exemplo, ali, eu estava falando da apologética, eu digo, mas a apologética não faz sentido nenhum, porque, de certo modo, tudo é apologética. Se você está estudando engenharia, você está fazendo apologética. Então, vamos dizer, a apologética como doutrina separada, como atividade separada, distinta, com identidade própria, simplesmente não existia. Né? E no conjunto de disciplinas que ali se ensinavam, não havia nada fora do cristianismo. Quer dizer, o objetivo final eram as virtudes contemplativas. Tá certo? E cada indivíduo que entrava ali, ele entrava numa sequência de estudos e práticas que deveriam, em última análise, conduzi-lo à contemplação espiritual, se ele fosse capaz disso. Se ele parasse antes, tudo bem, ele foi até onde deu. Tá certo? Mas o trajeto dele só é explicado em função do objetivo final. Aconteceu que em 1215, aliás, ao mesmo tempo que Hugo estava desenvolvendo isso nos mosteiros e catedrais, estavam se formando as universidades. Né? As universidades que eram grupos de aficionados que, por amor ao conhecimento, mandavam vir professores do exterior, criavam lá um corpo docente, né? E aos poucos foi se desenvolvendo um currículo universitário, que era diferente do currículo das escolas monacais e catedrais, mas que aproveitava muito dele. Né? E, finalmente, em 1215, o Papa Inocêncio III publica o regulamento da Universidade de Paris e constitui as profissões universitárias. Né? Então, cria a carreira universitária. Então, o ensino universitário era basicamente orientado para a leitura e comentário de textos. Então, conforme o domínio que o indivíduo mostrasse
na compreensão e no comentário desses textos, ele ia subindo, né, na escala universitária e, evidentemente, recebia os benefícios do prestígio, da autoridade, etc., etc., podendo até se transformar, vamos dizer, num conselheiro papal, conselheiro imperial, uma coisa assim. Esta ideia da carreira universitária existe até hoje. Você tem um plano de carreira, tá certo? Na medida em que você tem um plano de carreira, o objetivo do ensino muda completamente. Porque os camaradas que no ensino monacal chegavam ao ponto mais alto, o que eles tinham virado? Tinham virado monges apenas, eles não eram nada socialmente. Né? Não havia, vamos dizer, esta identidade profissional. No momento em que se constitui o plano de carreira universitária, o objetivo muda completamente. Ou seja, o alvo da educação já não é interior, mas é obter o sucesso numa carreira. Então, a primeira mudança que se observa é que os porta-vozes desse ensino já são muito diferentes dos anteriores. Não é um monge falando para outro monge. É um professor falando a uma corporação de alunos. Então, ele está ali não como um indivíduo humano, mas uma alma cristã que está se esforçando para chegar, vamos dizer, às perfeições evangélicas, mas simplesmente ele é um papel social diante de outros papéis sociais. E o que ele diz não tem que ser provado, vamos dizer, na realidade da sua prática das virtudes cristãs. Tem que ser provado de acordo com os critérios intelectuais da corporação. Quer dizer, ele tem que demonstrar um domínio técnico do assunto e uma certa amplitude de erudição. Mas, pelo próprio fato de que as universidades tinham muito mais alunos do que as escolas monacais, a relação já não é mais de pessoa a pessoa, mas é a relação entre dois papéis sociais. A partir daí você começa a ver que o domínio técnico da compreensão de textos, da análise e da demonstração lógica começa a predominar sobre o objetivo anterior, que era a conquista da virtude da contemplação espiritual. Isto quer dizer que as pessoas que mais se destacam no ensino universitário não são já necessariamente as mais virtuosas, mas são as que dominam a técnica melhor. Então, para aqueles que imaginam que, assim, que o mundo moderno é a origem de todas as corrupções e que nós deveríamos voltar à Idade Média e que tem saudades da escolástica, etc., etc., é bom lembrar isso aqui. Aqueles, por exemplo, que idealizam a universidade medieval, deveriam se lembrar disso. Olha, a raiz da encrenca está ali na universidade medieval. E, não por uma coincidência, aqueles filósofos que produziram ali obras de valor mais duradouro, como São Boaventura ou Santo Tomás de Aquino, embora fossem professores universitários, não eram criaturas da universidade, eles vinham do ensino monacal.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.